Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, e nós começamos agora esta edição histórica de Os Temas nos Us. A edição histórica porque nós vivemos, neste ano de 2023, mais uma guerra, além da guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou no ano passado. Nós temos a pior das guerras, talvez, enfrentada pelo Estado de Israel, que foi iniciada em razão das agressões terroristas levadas a cabo pelo partido ou grupo terrorista, chamem como quiser, Hamas, na manhã do último sábado, dia 7 de outubro, horário do Estado de Israel. Eu sou Thiago Pavinato e quero trazer aqui para vocês algumas peculiaridades históricas, porque esta guerra contra Israel, ela comporta duas guerras. Em primeiro lugar, a guerra em si, uma guerra contra o terrorismo, e em segundo lugar, a guerra das narrativas, que é uma guerra engendrada pelo progressismo há muitos anos. Há quase 80 anos. Para ser mais exato, há 75 anos, o espectro da esquerda política no mundo vem engendrando uma narrativa que coloca o Estado de Israel na berlinda em prol dos povos islâmicos que, se pudessem, não deixariam sobreviver nenhum daqueles marginalizados que são protegidos pela esquerda. Como de costume, este programa tem um preço. O preço todo mundo consegue pagar. Basta deixar o seu like, a sua curtida, o seu joinha. Vocês viram que hoje nós demos uma reformada no ambiente e a minha mão já se destaca do fundo verde. Eu não fico aqui em formato gloob-gloob. Então, meus senhores, o preço desta live, o seu like, a sua curtida, o seu gostei, clica no botão com esse símbolo aqui, joinha, joinha, e você nos ajuda demais. Cada curtida conta, porque cada curtida aumenta a distribuição deste conteúdo. Este conteúdo ele consegue alcançar mais pessoas. E especialmente hoje, eu resolvi compartilhar um pouquinho do que eu sei sobre a história do Oriente Médio, sobre a história dos povos bíblicos, trazer para vocês algumas curiosidades que não aparecem nas matérias que fazem a cobertura, que fazem as análises, que tecem as críticas sobre esta guerra que acontece neste momento em Israel, e trazer aqui substratos para que vocês formem a opinião de vocês. Já adianto o seguinte: este comentarista, este jovem senhor que vos fala, é, claro, a favor de Israel neste conflito. Este comentarista, este rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, é contra a existência, é contra o direito de existir de qualquer grupo terrorista, de qualquer célula que se intitule como movimento social, partido político, organização de sociedade civil, que pratique o terrorismo como forma de exercer as suas razões de existência. A minha tese de doutorado ela foi com o seguinte tema: a condição do fanático religioso. E o que eu já lhes posso adiantar desde início é que o Hamas é um grupo formado por fanáticos religiosos, e porque é uma célula de proliferação, manutenção e aplicação do fanatismo religioso,
ela não pode ter lugar em qualquer assento de qualquer grupo, ela não pode ter defesa de qualquer organização que exista dentro da civilização moderna. Os direitos humanos só existem na civilização. E o Hamas é um grupo anticivilizatório. E por incrível que pareça, através desta apresentação que eu lhes farei neste programa, nesta edição histórica, duas coisas vão emergir. A primeira delas, por incrível que pareça, esta questão do conflito entre árabes e israelenses tem muito a ver com a questão do marco temporal das terras indígenas no Brasil. E vocês vão entender por quê. Tem muito a ver. A questão filosófica que está de fundo nesta guerra de narrativas do marco temporal indígena é a mesma questão que está no fundo da discussão do marco temporal indígena. Então, marco temporal das terras indígenas e este conflito entre Israel e o Hamas tem como pano de fundo o mesmo problema que cerca o marco temporal das terras indígenas. Tem a mesma questão que envolve a ocupação tradicional de um povo em determinado território de terra. Tá me dando labirintite esses cortes constantes, hein? Olha, tá me dando labirintite. Segundo lugar, o que vocês vão perceber é o seguinte: a guerra de narrativas talvez seja a guerra mais covarde que tem sido travada contra o Estado de Israel. E esta guerra de narrativas, ela é promovida, logicamente, por grupos de esquerda espalhados em governos de muitos países e também, obviamente, na imprensa, além, é claro, das universidades, dos bancos da academia. Então nós temos a mesma questão de fundo para o marco das terras indígenas e para o conflito árabe-israelense, além do fato de que, se esse conflito existe, ele existe por conta de uma narrativa, de uma mentira, de uma fake news, de um argumento que não se sustenta a uma análise minimamente minuciosa. Argumento, narrativa, promovida por grupúsculos de esquerda que impregnam governos, a mídia e os bancos das universidades. Sejam bem-vindos, portanto. Repito, deixem aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Quem deixar um like, que é o botãozinho assim, é uma pena que o Hamas não saiba o seu endereço, que deveria. Quem não quiser dar joinha, gostei, pode assistir outra coisa, só não precisa ficar aqui. É o preço desta aula. E uma última coisa, tanto tem a ver com as narrativas da esquerda, porque esta guerra de narrativa é uma guerra que embala este conflito. Quando eu publiquei no meu Twitter, né, atual X, que eu trataria desse tema numa edição histórica, que eu abordaria o tema de uma maneira histórica, algumas pessoas já vieram e fizeram o seguinte comentário. Esse é o Pavinato. Se ele for comentar a guerra entre Israel e o Hamas da mesma maneira que ele fala do Lampião, podem cair fora, porque vai ser uma mentirada só. Ou seja, vem aí um filhote desses grupúsculos estúpidos, imbecis de esquerda, que gostam de bater palma para terrorista se explodir, que gostam de bater palma para terrorista fazer mal para os outros. Portanto, esta vai ser uma exposição que incomoda, é claro, os entusiastas de terrorista. E se você é um desses, não precisa ficar aqui. Ou se quiser ficar enchendo a minha paciência aqui no chat, pode ficar, porque isso também amplia o alcance dessa live. Boa noite, espero que todos tenham dado o seu like aqui.